Iniciando aqui agora um novo tópico, né? Sistema Nacional de Trânsito. Aqui talvez o tópico mais importante que quando a gente fala de solidificar os conhecimentos para seguir adiante. Por quê? Tudo que vai ser feito no trânsito vai ser feito pelos órgãos do Sistema Nacional. Então aqui a gente tem várias peculiaridades que a gente vai levar para todo o código. Inclusive, são questões aqui quase certas em qualquer tipo de prova de concurso público. Então presta bastante atenção, faça bem as remissões, façam as diferenciações, que aqui a gente tem bastante diferença de uma coisa com a outra, e para que você fique tranquilo na hora de ver a questão e saber o que está falando. Beleza? O nosso primeiro tema é falar sobre o Sistema Nacional, a sua parte primária. O que é o Sistema Nacional? Olha só. Para que a gente faça a gestão no trânsito, nós temos que criar um sistema. O sistema aqui é o sistema que é nacional de trânsito. Por que a gente vai criar um sistema nacional de trânsito? Nós vimos nas nossas aulas anteriores que nós somos regidos por uma lei nacional, ou seja, o Código de Trânsito brasileiro ele serve para aplicação em todo o território nacional, diferente da lei federal, que é uma lei de aplicação primariamente lá para a União. Exemplo, 8.112 de 90, é uma lei federal, né? É uma lei federal. Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Quem que segue essa porra dessa norma? Os servidores federais. Acabou. Vai poder ser usado no estado dos municípios? Vai, mas tem regra específica para isso. Aqui nós somos regidos por uma lei federal. Sendo regido por uma lei nacional, perdão. Sendo regido por uma lei nacional, nós temos um Sistema Nacional de Trânsito. Todos vão seguir a mesma lei, que é nacional. Beleza, professor? Aqui esse sistema nacional é um conjunto de quê? De órgãos e entidades. Por que órgãos e entidades? Órgãos são aqueles órgãos criados pelos ministérios, enfim, são órgãos do Estado. Entidades são pessoas jurídicas também que são criadas para uma finalidade específica. Presta atenção. Recentemente foi criada uma entidade para gerir o trânsito de Minas Gerais. Beleza, essa entidade é uma autarquia. Beleza, professor? Beleza. Esse é um exemplo de entidade. Agora, um exemplo de órgão. Polícia Rodoviária Federal é um órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente tem essa dupla acepção que você precisa saber. Quando eu tenho órgãos e entidades. Não são só órgãos e não são só entidades. Órgãos e entidades. Beleza? Primeiro ponto. Que são responsáveis pelo quê? Órgãos e entidades de que esferas da administração? De todas as esferas. Da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Beleza. Professor, olha só. Eu tenho órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito na União? Tenho, a gente vai ver já todos eles. Eu tenho órgãos e entidades do Sistema Nacional nos estados? Eu tenho, vou te dar um exemplo. O Detran é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito do Estado. Aqui ó, na União, eu tenho a Senatran, é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito da União. Eu tenho no DF? Tenho. Eu tenho o Contrandif no DF, é um órgão do Sistema Nacional do DF. Eu tenho no município? Sim. Possivelmente você tenha no seu município um órgão executivo de trânsito municipal, aquele agente de trânsito do município que faz a fiscalização de trânsito. É um órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito em âmbito municipal, beleza? Esses órgãos e entidades, eles têm algumas finalidades. E quando a gente fala de finalidade, é um rol de finalidades lá do artigo 5º, tá? A gente vai trabalhar aqui algumas, tá? A gente vai ler todas, mas vai trabalhar a normatização, o registro e também o policiamento. Esses três aqui a gente vai trabalhar. Ó, a normatização, a gente vai trabalhar aqui o policiamento, e também o registro, né? Registro e habilitação. Beleza, professor. Então vamos dar uma lidinha lá no artigo 5º, só para você entender quais são as finalidades. E a partir daqui você já começa a fazer um link mental e também um link no seu material para você entender o que a gente vai falar. Olha só, finalidade é uma coisa, objetivo básico é outra, dever prioritário é outra e também prioridade é outra.
Beleza? Pegou esse link? Pegou esse link? Que a gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, mas presta atenção nesse link. Finalidade é uma coisa, objetivos básicos são outras, dever prioritário é outro, prioridade é outro. Presta atenção no que eu estou te falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Eu estou com vontade de falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Olha só. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades que estão previstos onde? Na União, nos estados do Distrito Federal e nos municípios. Beleza. Até aqui, conhecimento público e tranquilo. Olha só. Que tem as seguintes finalidades. Quando eu falo de finalidade, é aquilo que eles vão executar. O que eu vou executar sendo do Sistema Nacional de Trânsito? Olha só, atividades de planejamento, planejar o trânsito, administração, administrar o trânsito, normatização, que é o que a gente vai trabalhar e é o que é uma das coisas mais importantes aqui no Código de Trânsito, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, bem como a formação, habilitação, reciclagem de condutores. Isso aqui também é muito importante aqui no trânsito. Educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento e fiscalização. Olha só, por que eu separei esses 3 tópicos aqui? Eu separei esses 3 tópicos que são os tópicos que têm mais relevância dentro das finalidades, porque é aquilo que é mais claro, mais visível a todos. Olha só, mais. E o julgamento de infrações de recursos e aplicação de penalidades. Beleza? Essas são as finalidades. O que você vai fazer? Pega esse código, verticaliza todas as finalidades e faz aqui as anotações que eu vou fazer com você. Beleza. Professor, normatização. Quando eu falo de normatização, eu não estou falando de legislar. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito não legislam, eles normatizam. E quais são os órgãos que vão fazer a normatização? Nós temos dois órgãos, a gente vai estudar os pormenores deles mais à frente, mas você tem que saber agora para você ter uma base de conhecimento. Olha só, normatização, eu estou falando de 2 órgãos, eu estou falando do CONTRAN e eu estou falando da CETRAN. Quando eu falo de CETRAN, eu tenho que falar também de CONTRANDIF, porque ele tem as mesmas características. Esses 2 órgãos são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos normativos não legislam, órgãos normativos normatizam. Eles fazem normas, eles vão regulamentar a lei em pontos específicos. Então você leva isso, se você começou a estudar agora, presta muita atenção, porque bancas de concurso público, eles vão fazer o quê? Vão pegar você e trazer falando que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com característica de normatização vão legislar sobre o trânsito. Claro que não, porque eles vão normatizar, eles vão sistematizar a lei. Quem vai legislar é a União. Artigo 22, inciso 11, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Beleza? União legisla sobre trânsito e transporte. Aqui é normatização. E são esses 2 órgãos, né? O CONTRAN, a CETRAN e o CONTRANDIF. A CETRAN é em âmbito estadual, o CONTRANDIF é no DF e o CONTRAN é no âmbito da União. Ponto. Isso aqui é o nosso ponto de partida de órgãos normativos. A gente vai trabalhar isso com mais propriedade em aulas futuras. Agora eu preciso que você saiba disso, que é uma finalidade do Sistema Nacional de Trânsito através da União nos Estados, Distrito Federal e nos municípios. Algumas finalidades, as principais, normatização, registro, licenciamento e policiamento. Beleza, professor, até aqui eu estou tranquilo, eu sei que os órgãos normativos são CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Policiamento. Nossa, policiamento aqui, a gente sofreu algumas modificações pela Lei 14.599 de 2023. E se você não leu o anexo 1 ainda, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Beleza? Tem que ler essa porra, porque ele fala lá características do policiamento e trazem aqui sobre as suas finalidades. Então, quando a gente fala de finalidade, a gente está falando de policiamento, a gente está falando de policiamento ostensivo, nós estamos falando de patrulhamento e também de patrulhamento viário. Professor, que porra é essa? Presta atenção. Quando ele fala que a finalidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito tem uma finalidade de policiamento, ela fala que policiamento é uma característica. Que característica é essa? Olha só, eu tenho o patrulhamento ostensivo,
eu tenho o policiamento ostensivo. E esse patrulhamento ostensivo é de quê? De trânsito. Trânsito. E eu tenho também o patrulhamento viário. Beleza? Beleza. Quem faz o que aqui, professor? E é aí que vai cair na sua prova. Presta atenção. Quando eu falo de patrulhamento ostensivo, eu estou falando de quem? Da Polícia Rodoviária Federal. Lá no artigo 144, ele já nos dá uma prévia. Artigo 144, são órgãos de segurança pública. Parágrafo 2º, Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, e tem a competência de quê? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Beleza? Então, beleza. Lá no anexo 1, ele traz para nós que esse policiamento feito pela Polícia Rodoviária Federal é chamado de patrulhamento ostensivo. Olha só, a atualização da Lei 14.599/23. Se você não leu ainda, está perdendo tempo porque isso aqui vai vir em prova de concurso. Presta atenção no policiamento ostensivo de trânsito. Quem faz o policiamento ostensivo de trânsito? É a polícia. Deixa eu trocar a cor aqui que vai ficar mais bonitinho. Olha só. Quem faz o patrulhamento ostensivo de trânsito é a polícia militar. A polícia militar tem expertise de policiamento ostensivo e quando ela tem convênio com o órgão executivo de trânsito, ela faz o policiamento ostensivo de trânsito. Isso aqui está lá também no anexo 1. Se você não leu, vá lá e traga isso para o seu resumo. E o patrulhamento viário, professor? Patrulhamento viário é feito por quem? Pelos agentes de trânsito. Trânsito. Patrulhamento viário é feito pelos agentes de trânsito. Professor, tem diferença? O policial rodoviário federal ele não é um agente de trânsito? Não, filho. O policial rodoviário federal é um agente da autoridade de trânsito. Tem o conceito também lá no anexo 1. Por isso que eu quero que você vá lá e leia essa porra 10, 15, 20, 50 vezes. Porque você tem que saber essas diferenciações, porque isso aqui é maravilhoso para vir em prova. Beleza? Então esse é o nosso segundo conceitinho aqui que a gente precisa trazer, que é o de patrulhamento. O terceiro conceitinho que a gente precisa é qual? A gente falou de normatização, policiamento, registro e habilitação. Quem tem a competência para normatizar registro, licenciamento e habilitação no Sistema Nacional de Trânsito? Olha só, registro, licenciamento, habilitação, permissão para dirigir, a gente vai falar que tem a competência primária de normatizar. Quem? O CONTRAN. Está lá no artigo 12 do Código que a gente vai estudar também. Agora, quem tem a competência de expedir o documento de habilitação ou permissão? Quem tem a competência de expedir o documento de registro e licenciamento? Quem tem a competência de expedir essa documentação? É a Senatran. Senatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Ela está com as suas competências linkadas lá no artigo 19, que você vai ler até sair sangue do seu olho, porque isso aqui é muito bom de prova e tem competências novas. Olha só, a Senatran, que é o órgão executivo máximo de trânsito da União, ela tem a competência primária para expedir o documento de habilitação, de permissão para dirigir, bem como o registro e licenciamento de veículos. Mas ela não consegue fazer isso no Brasil todo. Então ela faz o quê? Delega para quem? Para o órgão executivo do Estado. Aí você presta atenção. Professor, agora eu vou falar para você. Eu peguei a minha habilitação no Detran. O Detran é um órgão executivo de trânsito do Estado. Eu não fiz a minha habilitação com a Senatran, o órgão máximo executivo de trânsito da União. Opa, beleza, você não fez. Sabe por quê? Porque a Senatran tem a competência primária para expedir essas documentações, mas ela não faz. Ela vai fazer de que forma?
mediante delegação para o órgão executivo de trânsito do Estado. Então, o órgão executivo de trânsito do Estado, o seu DETRAN, ele vai expedir essa documentação através de delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Essas são algumas finalidades e umas finalidades muito específicas que você precisa levar para a prova, beleza? Para finalizar, olha só que delícia. Presta atenção. Ah, professor, ó, registro, licenciamento, habilitação e permissão é competência da Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, que vai delegar aqui para o órgão executivo de trânsito do Estado. Mas, e se for um registro, licenciamento ou uma autorização para conduzir veículo de propulsão humana, veículo de tração animal? Aí, nesses casos, a competência, ela abaixa mais um pouco. Ela vai baixar mais um pouco. De que forma? Que vai uma competência para o município. Beleza? Porque o código delegou isso para o município. Então, vamos lá. Registro e licenciamento, que é uma observação de veículos de quê? Tração animal. E propulsão humana. É competência de quem? Aqui é do município. Beleza? Beleza. Vamos aqui no resuminho para a gente finalizar essa primeira parte introdutória. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por quê? Por órgãos e entidades da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, e tem algumas finalidades, que a gente viu as finalidades, que é o exercício de atividade de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação, sistema viário, policiamento e fiscalização e julgamento das infrações e aplicação das penalidades. Isso aqui são as finalidades. Beleza? E a gente viu que algumas finalidades têm características específicas. Por exemplo, a de normatização. Não é de legislar, é de normatizar. E quem faz isso? CONTRAN no âmbito da União e CETRAN e CONTRANDIF. CETRAN no estadual e CONTRANDIF no âmbito do DF. Beleza, professor? E as competências de policiamento se dão de que forma? Se dão em forma de patrulhamento ostensivo, policiamento ostensivo e patrulhamento viário. Beleza? Quem faz o patrulhamento ostensivo? Polícia Rodoviária Federal. Quem faz o policiamento ostensivo de trânsito? Polícia Militar, que tem a expertise de policiamento ostensivo. E quem faz o patrulhamento viário? Os agentes de trânsito. E aí a gente falou, professor, o policial rodoviário federal, ele é um agente de trânsito? Não, ele é um agente da autoridade de trânsito. Um agente da autoridade de trânsito. Que a gente vai saber isso mais à frente, mas que você precisa saber agora. Beleza? E aí a gente falou também de registro, habilitação, registro, licenciamento, habilitação e permissão para dirigir, bem como o sistema de formação de condutores. É uma competência de quem? Competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Essa finalidade é do órgão máximo executivo de trânsito da União, que não faz, e ele faz de que forma? Mediante delegação para o órgão executivo de trânsito do Estado. Beleza, professor? E eu tenho peculiaridade aqui? Tenho peculiaridade. Pode vir em prova? Pode vir em prova. Porque quem tem a competência para registro, licenciamento e as autorizações para conduzir veículos de tração animal e propulsão humana é o município. Beleza? Maravilha, né? É bem gostosinho esse tema, é introdutório. Eu quero que você faça um resumo de tudo que a gente passou aqui. Ouça essa aula várias vezes, porque você precisa estar bem tranquilo para fazer isso aqui em prova. Beleza? Espero você no nosso próximo encontro.